Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 15º dia e na busca pela sabedoria divina, sabedoria que vem do Senhor. E você chegou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor na metade desse caminho. E não pense em retroceder, pense em avançar, pense em permanecer aonde o Senhor vai te colocar. Eu creio, é por isso que nós estamos buscando. Por acaso, quem procura o Senhor não o encontra? Quem bate a porta não é aberta? Porque aquele que procura, encontra, quem bate, abre-se-vos-á, buscai e acharei. Nós estamos buscando o Senhor todos os dias aqui, querendo que Ele nos revista dessa sabedoria extraordinária, essa sabedoria que vai mudar a minha vida e vai mudar a sua vida e toda a nossa família. Porque quando mudamos dentro de nós, tudo externamente se muda. E a nossa família, para onde formos, eles vão conosco. É até a eternidade, então tudo será transformado. Foi assim no início de toda a raça humana. Por causa de uma decisão de Adão e Eva, estamos aqui. Então não pense você que uma atitude, uma decisão sua, uma busca ou algo assim, não vai transformar sua família? Vai, com certeza sim. Se você olhar na história de toda a palavra do Senhor, todos que mudaram a sua vida, mudou todo o contexto familiar. Davi, Moisés, José, Jacó, Abraão, Isaac e tantos outros. Então é isso, estamos indo rumo à sabedoria do Senhor, a sabedoria verdadeira. Essa é que mantém a nossa casa de pé, edificada na rocha. A sabedoria do Senhor. Hoje estaremos meditando em Provérbios capítulo 15. Separei alguns textos aqui para nossa meditação. E eu percebi que muitos deles vão falar do coração, sobre o falar, sobre o entrar dentro do nosso coração. Então é isso, vamos meditar e buscando discernimento no Senhor, porque aprendemos que a sabedoria ela não anda sozinha, ela anda com discernimento, ela anda com conhecimento e entendimento. Por quê? Porque o diabo ele gosta de pessoas ignorantes, desconhecedoras da palavra do Senhor, dos seus mandamentos, do que ele ordena para que a gente peque contra ele, contra Deus. E aí ele tem legalidade para agir na nossa vida. Por isso que ele gosta que a gente seja ignorante da palavra do Senhor. Por isso que quando você vai meditar na palavra, bate aquele sono, aquela sonolência, mas quando você pega o celular para se distrair, você fica ali altas horas da madrugada mergulhada naquilo, porque o diabo gosta de distração. Distração nos leva à perdição. Qual é a perdição? A perdição de não sabermos para onde ir, ficamos perdidos, não sabemos o que fazer. Não é só essa perdição que a gente julga ser lá no mundo, mas a perdição, por exemplo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei por que eu vim a este mundo e para onde eu estou indo. Ele causa essa dúvida na nossa mente. E é isso que a gente vai blindar todos esses dias, buscando a sabedoria do Senhor e com ela o conhecimento, o entendimento e o discernimento da palavra dele. Amém? Porque nós estamos indo rumo à sabedoria eterna. É isso. Vamos ler Provérbios capítulo 15, versículo 1, que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha o falar novamente. Provérbios vai estar sempre aqui nos orientando. Cuidado com a forma que vocês falam. Cuidado com o tom que vocês falam. Porque pensa bem, aqui está dizendo a resposta calma. Ou seja, se eu falo se eu dou uma resposta de uma forma ríspida, eu provoco a ira da pessoa.
e com ela consequências. Aí começa discussão, começa uma confusão, começa divisão e cada um vai para um lado e aquilo ali gera mágoa, gera ressentimento. Por quê? Pelo seu tom na resposta. O provérbio está dizendo que a resposta calma desvia a fúria. Olha só, tira a fúria do caminho. Então é isso, até a forma com que a gente fala, o nosso tom de voz vai provocar uma ira ou acalmar os ânimos. Então pensa bem quando você tiver que dar resposta para alguém, se você for questionado em relação a alguma coisa, dê uma resposta calma e sábia. É por isso que você está aqui, você vai ser capacitado. Mas Graciela, eu sou muito irado, sou muito nervoso, mas nós estamos aqui buscando a sabedoria do Senhor, e a sabedoria do Senhor vem com o Espírito dele, o Espírito dele vem com o fruto, e o fruto é domínio próprio também. Peço, Senhor, domínio próprio. Senhor, dai-me o domínio próprio, a paciência, a mansidão, para que eu consiga dar uma resposta calma, que eu venha ser transformada e as pessoas não vão nem acreditar. Fulano agora está agindo diferente, tá? Porque fulano está cheio da sabedoria do Senhor e do Espírito dele e agora ele tem domínio sobre os seus próprios sentimentos, domínio sobre o seu espírito, sobre a sua alma. Não é isso? Vamos agir assim a partir de agora. Então aprendemos que até o tom de voz vai interferir, se isso provoca uma fúria, uma discussão ou uma calmaria. Vamos lá, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, em toda. Pensa você, porque a gente às vezes fica assim, o Senhor não está vendo o que fulano está fazendo contra mim? Deus não está vendo a maldade que as pessoas estão fazendo contra a minha família? Olha aqui a resposta de Deus para você. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente. Não é só observando, não, é observando atentamente os maus e os bons. Por isso você recebe a recompensa por bem que você tem feito, mesmo ali escondidinho, só você e aquela pessoa, você se propôs a ajudar, se propôs a aliviar a carga daquela pessoa, você se propôs a ajudá-la e vem o Senhor te recompensa, porque os seus olhos estão atentamente sobre os bons e os maus. E às vezes os maus são punidos. Punido por quê? Porque Deus quer tratá-los também. Porque o Senhor ama essas pessoas e o Senhor quer regenerá-los, só que às vezes eles não querem. E aí vem a consequência da sua maldade. E aí está dizendo que o Senhor observa a todos. Não pense você, porque você quer buscar a sua justiça. Você acha que aquela pessoa te ofendeu hoje e amanhã ela tem que pagar. Não! A palavra do Senhor diz que o Senhor é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é paciente e vai dando oportunidade de arrependimento àquela pessoa. Mas chega um tempo que o Senhor vai lá e traz a consequência das suas atitudes. Então, a resposta para você hoje é sim. Deus está vendo tudo o que estão fazendo com você. Deus observa os bons, Deus observa os maus. E Deus também vê a bondade que você age com as pessoas. E se você não agia, você vai agir a partir de hoje. Porque você está buscando sabedoria. E a sabedoria vai te levar onde você quer estar. Que é no melhor lugar, com certeza. Amém? Vamos para o 4 que diz... Olha novamente, o falar amável, olha o falar de novo. É muito importante o que sai da nossa boca. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Eu quero ler em outra versão aqui para vocês, que diz assim: a língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Olha, você percebe que a fala, ela atinge o espírito da pessoa? O falar enganoso esmaga o espírito. A pessoa, ela é corpo, alma e espírito. O falar enganoso, ela esmaga, ela destrói, ela causa ruína ao espírito de alguém. Quão profundo é a palavra! Veja só, quão penetrante é a palavra do Senhor. Olha que interessante, a palavra do Senhor diz que a sua palavra é como uma espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma
do espírito. E aqui está dizendo também que o falar enganoso esmaga o espírito. Olha como que ela penetra, ela passa pelo corpo, pela alma e chega no espírito. Então, cuidado com o que você fala com outras pessoas e cuidado com o que você ouve. Ela pode destruir o teu espírito. E o teu espírito é o que se comunica com o Pai, porque o Pai é espírito. E ele vem e comunica ao seu espírito. E um espírito oprimido, adoecido, perturbado, impede você de ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Isso é forte, muito forte. Então, cuidado com o que você fala. Você pode estar ferindo o espírito de alguém. E da mesma forma, o cuidado com o que você ouve. Por que cuidado com o que ouve, Graciela? Porque você sabe que aquelas pessoas só vão dizer coisas ruins, aquelas pessoas só vão te ofender. Então, por que estar ali? Por que emprestar os seus ouvidos para aquele tipo de conversa que você sabe que vai sair dali deprimido e esmagado, como está dizendo a palavra do Senhor? Evite. É melhor estar só em muitas situações do que estar em companhias de pessoas ruins. Porque você está só fisicamente, mas no espírito você tem a companhia do Pai, Filho e Espírito Santo. E aí você vai estar no meio dessas pessoas que desejam mal para você, que fala de forma perversa. Provérbios sempre vai dizer isso, os tolos eles falam de forma perversa, desajuizados. Então pense bem aos lugares que você frequenta e aos lugares que você quer se inserir. Deus já te tirou de lá, mas você quer voltar. Cuidado! Vamos para o 5, que diz, versículo 5. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai. O insensato, o tolo, o filho rebelde, ele faz pouco caso da disciplina de seu pai. Mas quem acolhe a repreensão, revela a prudência. Não tem nem muito o que falar. É falar do quê? O filho que ouve a repreensão do seu pai é aquele que ignora, que se acha acima do pai, que acha que entende mais que o pai dele e não acolhe a repreensão, acha que já sabe tudo e toma atitude precipitada e faz o que quer. E infelizmente isso não é um final feliz, a gente sabe disso. Você pode ler Provérbios e você vai ver sempre isso, é a ruína de um filho insensato. Vamos pensar, isso aqui também refere-se a nós com o Pai, porque quando o Deus está disciplinando você e você quer fugir da disciplina de Deus, você está reprimindo os seus ensinamentos, e aí Deus não pode te confiar mais, Deus não pode confiar os tesouros escondidos, sabe por quê? Porque você não quer ser repreendido, disciplinado. Então você vai ficar nessa mesmice, mas quando você acolhe a disciplina do seu Pai Celestial e fala, tudo bem, Senhor, eu preciso mesmo dessa correção, eu estou muito orgulhoso, ou eu estou muito altivo, eu estou muito assim, cuida de mim, trata de mim, e o Senhor vem e lapida para te dar o melhor. A palavra do Senhor diz que Ele corrige quem Ele ama, então aceita a disciplina também do nosso Pai Celestial. E o versículo 6 diz, a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem quietação. Qual é a casa? A casa do justo contém grande tesouro. Qual o tesouro? Que tesouro é esse? O tesouro que não é apenas riquezas materiais, mas um valor espiritual, paz, amor, a sabedoria, a presença de Deus, tudo isso é riqueza, gente. Tudo isso é riqueza. Sua casa tem tudo isso? Tá faltando alguma coisa para completar? Então busque no Senhor, porque você é a pessoa mais rica desta terra. O justo acumula bênçãos duradouras. Olha que palavra forte. Duráveis, bens duráveis, vão durar toda a vida e mais ainda, vai durar até a eternidade. Já os maus, não. A casa dos ímpios lhe traz inquietação. Por que inquietação? Porque esses ímpios, esses perversos, eles ganham de maneiras desonestas. O seu sucesso, ele só é aparente. Esses lucros são acompanhados de inquietação, culpa, medo,
e destruição, porque são de formas duvidosas. Então tá com a cabecinha ali no travesseiro, mas não consegue dormir, porque não sabe a hora que a casa vai cair. E cai, porque é construída na areia. E toda casa construída na areia, quando vier o vento, ela não suporta. O que é conquistado com injustiça não traz a verdadeira paz. Não traz. Traz aquela paz falsa de rede social, que tá tudo bem, estamos aqui, estamos festejando, mas na hora que acaba a festa, na hora que acaba tudo aquilo, vem aquela perturbação, vem aquele medo de que uma hora vai ser pego, de que uma hora vai ser descoberto. Isso é a casa dos ímpios. Aqueles que, o que é o ímpio? Aquele que pratica o que é mal, aquele que faz o que é o contrário à vontade do Senhor, aquele que faz tudo que diz, que fala a desobediência na palavra do Senhor, pratica as injustiças, balança desonesta, ganhos desonestos, aumenta os seus limites, tomando o lugar do outro, ocupando o espaço do outro, comete injustiça, corrompe ali, vive de propina. Essas pessoas são os ímpios que praticam o que é mal diante dos olhos do Senhor. Então, não é durável, suas riquezas não é duráveis. E ao contrário, depois elas vêm como uma vergonha, como uma exposição. Porque aí todo mundo vai dizer, quando for visto, lá, eu sabia que isso não vinha de forma honesta. E aí a vida daquela pessoa é totalmente desconstruída e destruída. Não é verdade? Quantas pessoas veio à sua mente agora que aconteceu isso? Então, está dizendo que a casa do justo contém grandes tesouros, os verdadeiros, os duráveis, cheios de paz, alegria, bênção do Senhor, prosperidade verdadeira. É isso que nós estamos buscando no Senhor. Vamos para o 8 que diz: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Você percebe que os ímpios até sacrificam algo religioso, mas oferece o que é mal e o Senhor rejeita. Sabe por que o Senhor rejeita? Porque o Senhor recebe não só o sacrifício, a oferta da pessoa, mas o coração. Porque quando Abel e Caim foram ofertar ao Senhor, a palavra do Senhor em Gênesis diz que ele recebeu tanto Abel quanto a sua oferta. Recebeu tanto a oferta quanto Abel. Ou seja, o coração de Abel, um coração disposto, estava ali cumprindo a vontade do Senhor e dando a ele o melhor e honrando o Senhor. Então, eles estavam honrando verdadeiramente a Deus. E Caim, não, ele deu do que sobrara e mais ainda, ele deu irado, ele não queria entregar para o Senhor. Então, o Senhor rejeitou a oferta de Abel e de Caim e rejeitou também Caim. Você imagina ser rejeitado por Deus? É como a gente fala, o Senhor não quer o dinheiro, não, o Senhor não precisa disso, Ele sabe de todas as riquezas do mundo, Ele quer ver a sua disposição em obedecer a palavra dEle. Em Apocalipse diz que as ruas são de ouro e de cristal. Ouro para Deus é asfalto, eu já falei isso para você. Então você imagina que quando Deus pede algo para você, é porque Ele está pedindo para que você obedeça a ordenança dEle, obedeça a palavra para que Ele cumpra o que foi dito. Porque se você cumprir o que Ele pediu, Ele vai lá e te abençoa. Porque o Senhor, Ele é regido por leis, Ele não pode abrir mão de uma lei para beneficiar o seu filho. Imagina um juiz julgando a causa do seu filho. Ah, não, isso aqui eu vou deixar passar em branco, ele é meu filho, eu vou esconder isso aqui não, isso aqui ninguém nem vai ver. Não, o Senhor é justo. Então, para Ele te abençoar, você precisa cumprir os princípios dEle, as ordenanças, aí Ele vem e te abençoa. E o 8 está dizendo isso, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Por quê? Porque o Senhor vê o coração deles, vê a maldade, vê todos os planos ruins que eles têm contra as pessoas. E o Senhor fala, não, eu não vou receber esse sacrifício não, porque dentro de você tem algo mal. Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Foi o que ele falou para Saul.
Vamos no 10, versículo 10, que diz assim: há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Há uma severa lição para quem abandona. Quantas pessoas você já viu abandonar o caminho do Senhor e passar por essa severa lição? Não é verdade? Quantas pessoas você olha e fala: nossa, fulano estava tão bem, mas escolheu viver por momentos, desviou-se do caminho da justiça e ali veio essa severa destruição, severa lição, aqui está dizendo, uma severa lição. E é verdade. Quantas pessoas você pode olhar aí que estão vivendo essa lição ainda para poder acordar e voltar para o caminho do Senhor, o caminho de retidão. Qual é o caminho do Senhor, Graciela? De retidão, o caminho da justiça, o caminho de não desejar mal para o próximo, de amar o próximo como a você mesmo. Não amar o próximo mais que você. Olha que sabedoria a palavra do Senhor nos ensina. Amar o próximo como a nós mesmos. Você tem que se amar e amá-lo também. E quando você ama, você não trai. Quando você ama, você não deseja o mal. Quando você ama, você não inveja. Você não deseja a queda dele. Então, porque você não vai desejar para você tudo isso? Não é verdade? Por isso que a palavra do Senhor compara a você e ao próximo. Se você vai desejar destruição para a sua vida, você vai desejar inveja, tudo mal? Não! Então você não pode desejar para o próximo. E quando isso vier ao seu coração, peça ao Senhor para limpar. E Ele vai limpar. Amém? Vamos lá no 11, que diz assim: a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Vamos lá, eu quero ler isso aqui para você. A sepultura e a destruição estão abertos. Em outras versões diz sepultura e o abismo estão abertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Ou seja, Deus vê até os lugares mais ocultos e misteriosos. Quais lugares ocultos e misteriosos? O mundo dos mortos, as sepulturas. Deus vê tudo aquilo. E o abismo profundo. Não há nada. Escreve isso no seu coração. Não há nada que esteja escondido diante do Senhor. Deus, Ele vê o invisível. Ele vê o coração. Se Ele consegue ver o mundo dos mortos, que é o lugar oculto e misterioso, quanto mais o coração do homem. Ele vê, Ele conhece. E o coração do homem revela os seus pensamentos, revela as suas intenções, seus sentimentos. O coração do homem é um secreto que só Deus conhece e só Deus vê. Por isso ele esquadrinha o coração do homem. Ele se torna totalmente exposto para Deus. Por isso que Deus te tira de rodas. Por isso que Deus te tira do meio de pessoas, de lugares, de situações. Porque você não vê o coração dessas pessoas, mas o Senhor, Ele vê. Ele conhece. Então, aceita quando o Senhor te tira do meio deles. Aceita quando Deus tira ele do meio de você. Porque às vezes Deus é que retira essas pessoas do nosso meio. Porque o Senhor está conhecendo o coração deles e sabe que eles não têm esse sentimento verdadeiro por você. Mas você está lá acreditando, porque o falar é enganoso. Nós lemos isso aqui em Provérbios, que o falar é enganoso, mas o coração revela todo o sentimento dele em relação a você. E Deus vai lá e afasta. Então, não queira compreender certas atitudes do Senhor. Só peça a Ele que você venha obedecê-lo. E se Ele quiser, Ele vai te mostrar por que isso está acontecendo. Ele é soberano. Se Ele quiser, Ele vai te mostrar. Mas diga: Senhor, estou entendendo, o Senhor está me afastando dali. Eu não sei porquê, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece aqueles corações, o Senhor sabe quais são os planos falados ali.
Amém? E com o tempo o Senhor vai revelar, porque não há nada oculto que não seja revelado. Mas quando isso virar, Graciela, quando você tiver maturidade espiritual para entender e não trazer mágoa para o seu coração, aí sim o Senhor vai permitir você saber o que é falado ali. Ok, vamos para o versículo 12. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura ajuda do sábio. Não tem nem muito o que falar, porque Provérbios vem falando isso sempre. O zombador não gosta de quem o corrige. Não gosta mesmo, mas você não é um zombador. Você é uma pessoa que já é sábio, porque está aqui há 15 dias e está buscando mais e mais e mais sabedoria. E o sábio gosta de ser corrigido. Vamos para o versículo 13 que diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Veja só, a alegria do coração transparece no rosto. Sabe aquelas pessoas que quando chega alguém fala: nossa, parece que você viu um passarinho verde, você viu alguma coisa, porque o semblante dela está feliz. Sabe por quê? Porque o coração dela está feliz, e não é uma felicidade qualquer, é a felicidade do Senhor, e ali ela transborda, que até a afeição dela muda. Mas você vê também que quando o coração está angustiado, oprime o espírito. Isso é forte. Ele atinge até o espírito da pessoa. Então vamos animar esse coração. E hoje a nossa oração, porque Provérbios está dizendo muito, e se Provérbios está dizendo no capítulo 15 muito sobre esse assunto, nós vamos orar sobre isso. Hoje nós vamos orar sobre oração de ânimo, de força, de vigor, porque está falando muito do coração, do oprimir, do espírito, do abater. Então, hoje nós vamos fazer uma oração para o Senhor nos animar. Vamos lá. Nós precisamos, estão no metade do caminho. Quantas pessoas se desfalecem no metade do caminho? Não é verdade? Então, eu acho que é um alerta do Senhor para a nossa vida. Hoje nós vamos pedir ao Senhor ânimo, força, vigor para continuar e chegar ao rumo desejado que o Senhor deseja para a nossa vida. Planos de bem, planos de paz, que nos fará prosperar. Amém. Vamos lá. Versículo 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração... Olha de novo. Imagina, olha só. Todos os dias do oprimido são infelizes. Não há nada que você faça para ela que ela se torne infeliz. Aqui está dizendo, todos os dias do oprimido são infelizes. Mas o coração bem disposto está sempre em festa. Vamos orar para um coração disposto. Eu vou até anotar aqui. Coração disposto. Porque é o que nós vamos pedir para o Senhor no dia de hoje. Amém. Para que venhamos animar não só a nós, mas todos aqueles que tiverem à nossa volta. E a nossa atenção, o nosso rosto, a nossa aparência vai ser transformada, vai ser mudada. Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Se Provérbios está falando, é porque ele está nos orientando a fazer isso. Então, está dizendo muito sobre o coração, sobre os sentimentos, sobre um coração feliz, um coração oprimido. Então, vamos orar hoje para o nosso coração. Vamos lá. 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com a inquietação. É o que nós vimos lá sobre a casa do justo, que contém grandes tesouros, e os rendimentos dos ímpios trazem inquietação. Aqui está confirmando, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Por que inquietação? Porque veio de forma duvidosa. Porque quando algo é honesto, não traz inquietação. Pode trazer alguma preocupação do dia a dia, mas inquietação não. Inquietação veio de forma desonesta. Vamos para o 16, que na verdade é continuação do 17. Nós lemos o 16, agora é 17. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Não é verdade? Você já teve em lugares assim, onde tinha muita fartura, onde tinha picanha, muitas carnes nobres, mas havia discussão naquela mesa e confusão, e um ofende o outro, um solta piadinha pro outro e começa aquela confusão. Aí você fica
perturbado e não compensou, tá numa mesa e chega, aqui tá falando melhor você estar num lugar onde tem verdura do que e ter ervas, em outras versões fala ervas, um banquete de ervas, do que num lugar onde tem um boi cevado, ou seja, boi gordo, onde há muita fartura, porém muito ódio, muita briga, muita confusão, muita ira. Isso é verdade, gente. Você pode testemunhar isso na sua vida também. Com certeza você compartilhou 2 momentos assim. Um onde você tinha simplicidade, mas tinha paz, alegria. Isso é muito bom, vem à minha memória, na casa dos meus pais. E lugares onde muita fartura, porém muita briga, muita confusão. Isso não é bom, porque Deus não se faz presente. Onde Deus não está presente, não tem paz. Vamos para o 19 que diz: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Então quem anda com preguiçoso fica todo machucado. É isso, porque o caminho dele é espinhos, fere, machuca. Isso Provérbios vem falando em todos os capítulos sobre o preguiçoso, isso é forte. E o 20 diz: o filho sábio, de novo, sobre a sabedoria do filho. O filho sábio dá alegria a seu pai. Você está dando alegria a Deus, você está dando alegria à sua família, porque você está aqui buscando. Mas o tolo despreza a sua mãe. Então, quando você vê um filho desprezando a sua mãe, ele é um filho tolo, porque a mãe gerou a vida dele. Não importa que situação foi, mas um filho que despreza a mãe, seja qual for a condição da mãe. Ah, mas a minha mãe fez isso e isso, mas a palavra do Senhor diz: honrai pai e mãe. E lá não está escrito uma condição: honrai pai e mãe somente se eles foram bons para você, somente se eles cuidarem. Não, lá está escrito: honrai pai e mãe. Independente de que contexto foi, você deve honrar. É isso. Então o filho sábio, ele dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Se você tem desprezado a sua mãe, cuidado. Isso é uma atitude de tolice. Não faça, se arrependa, diga a ela o quanto você o ama. Você tem a oportunidade de dizer isso. Vamos para o 22 que diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você olhando para a história, você vai perceber que Davi, Salomão, vários reis, eles tinham muitos conselheiros. Hoje, grandes líderes mundiais, eles têm muitos conselheiros, eles não tomam atitudes, eles não tomam qualquer decisão por si mesmo, não, eles vão buscar conselho. E você está querendo tomar uma decisão baseada na sua própria convicção, baseada no seu próprio entendimento e conhecimento? Não faça isso. Está dizendo que para você ser bem sucedido aqui, você tem que ir a muitos conselheiros. Se você não sabe aonde ir, pergunte ao Senhor: Senhor, qual a pessoa que poderia me aconselhar? E o Senhor vai trazer clareza nos seus pensamentos e você vai ser orientado e os seus planos vão ser bem-sucedidos. Amém? Vamos para o 30, que diz: um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. A boa notícia que eu tenho para você, para revigorar os seus ossos, e um olhar animador para você que eu tenho no dia de hoje, é que o Senhor está te abençoando. Você está chamando a atenção do Senhor e Ele está vendo você. E Ele vai abençoar a sua vida, todo o seu caminho. O que você está buscando no Senhor, Ele vai te abençoar. E mais ainda, começa a pedir ao Senhor agora: Senhor, gere no meu coração os teus planos. Senhor, gere no meu coração os teus desejos, porque o Senhor vai cumprir. E você vai se assustar, porque o que você tinha planejado vai ser rascunho diante da grandeza que o Senhor fará na sua vida. O nosso Deus é grande, Ele é poderoso. Essa é a boa notícia que eu tenho para você hoje. Seus caminhos
os caminhos do Senhor são muito mais altos, são muito maiores. Então pensa que se você está pensando em chegar lá no topo, o Senhor está pensando que você vai voar como águia, acima das nuvens. Uma visão ampla. O Senhor vai transformar a sua vida. Eu creio nisso. Essa é a boa notícia que eu tenho para você. E eu digo para você também, creia. Isso é o suficiente. Deus vai fazer. Basta crer. E para fechar de hoje, o temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Como também a palavra do Senhor diz que a soberba precede a ruína. Eu acho que está nos próximos provérbios. E a humildade, ela antecede a honra. Vamos pedir ao Senhor um espírito humilde, porque nós buscamos no Senhor esta honra que vem dele. E se você sente que o teu espírito é humilde, é a honra que está chegando para a sua vida, porque ela antecede a honra. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar e eu quero que você seja animado como eu fui na leitura dessa palavra. Eu comecei a ler devagarzinho e já estou toda animada. Sabe por quê? Porque o meu coração foi animado pelo Senhor. Como o seu coração vai ser animado, o seu coração vai ser disposto e você vai ser fortalecido. É essa oração que nós vamos fazer hoje. Porque eu entrei aqui fazendo uma leitura simples e eu já estou animada, revigorada no Senhor. E você também. O mesmo Espírito que age na minha vida vai agir na sua agora. Anima-te, homem, anima-te, mulher. E começa revigorando a sua alma, o seu espírito, praticando o que é bom, praticando o que é bem. O que é, Graciela? Se inscrever nesse canal. Vamos se inscrever. Está faltando uma pessoa para chegarmos a 300. Será que essa pessoa é você? Com essa mensagem vai chegar a 300 inscritos? Mais ainda, nós vamos alcançar lugares mais altos, voos maiores, não é assim? Então é isso. Nessa mensagem de hoje, vamos tentar chegar a 300 inscritos e depois crescendo mais, porque é ordem do Senhor para que a gente multiplique. Ei, você precisa multiplicar a palavra do Senhor. Um dia eu vou dar essa palavra aqui. É necessário, porque essa palavra ela arde no meu coração sobre os talentos. Ali é bem claro quando o Senhor fala, você não multiplicou, você podia ter dado aos banqueiros para multiplicar. O Senhor quer que a gente multiplique. Se agora a gente está com alguma quantidade, a gente tem que aumentar, porque é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente se multiplique. E aqui tem muitos mensageiros, você é o mensageiro do reino de Deus. Então vamos lá, se inscreva, mensageiro, mensageira, comente, curta e compartilhe. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos fortaleça a trabalhar para o reino dele também? Senhor Deus e Pai maravilhoso, Pai que corrige, que disciplina porque nos ama, Pai que repreende quando é necessário, porque quer extrair de nós o melhor. Sim, Senhor, o Senhor quer nos capacitar para nos revelar os teus tesouros escondidos. O Senhor quer nos capacitar para governar, para, Senhor, administrar o teu reino aqui na terra, Senhor Deus. Mas para tudo isso, Senhor, precisamos de um coração com ânimo, um coração disposto, meu Pai, a fazer aquilo que o Senhor quer, a cumprir os teus planos aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida do meu irmão e da minha irmã nesta hora. Troque esses corações, esse coração desanimado, esse coração oprimido, entristecido, Senhor, seja agora revigorado. Sopra o fôlego do teu espírito no coração deles agora. Sopra, Senhor, o ânimo em nome de Jesus. Traga força, traz, Senhor, uma força, um encorajamento sobrenatural da tua parte. Porque esta vem do Senhor. Em nome de Jesus, o teu Espírito nos fortalece nesta hora, como fortaleceu Elias, quando estava, Senhor, entristecido, abatido, e o Espírito Santo foi lá e reanimou Elias, e Elias andou mais 40 dias ou mais, Senhor. Em nome de Jesus, nos revigora, Senhor, nesta hora, nos revigora para caminharmos aqui até os 31 dias, em nome de Jesus Cristo.
Traz ânimo ao nosso coração, traga boas notícias, porque aprendemos que a boa notícia revigora o coração também, anima o espírito, anima a alma, que venha boas notícias da parte do Senhor neste dia. Seja conosco, meu Pai, honra a palavra que está saindo aqui da minha boca, a palavra que está sendo lida é a Tua palavra, cumpra-se em nós, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Abençoe essas pessoas que estão recebendo esta mensagem, abençoe essas pessoas que estão sendo fiel ao Senhor. O Senhor lembra quando o Senhor chamou de servo bom e fiel? Sim, Jesus contou esta parábola, no qual o Senhor da terra, ao chegar, chamou o servo bom e fiel. É assim que nós queremos ser chamados por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um poderosamente, abundantemente, grandemente, ricamente, com as bênçãos celestiais. Eu profetizo na sua vida, eu profetizo na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima mensagem. Um beijo, fica com Deus e que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.